Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. O nosso tema de hoje é muito polêmico. Quem foi Lilith? Deusa, demônio ou a primeira mulher de Adão? Você está no canal A Última Hora por Pastor Oliveira. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos, vamos espalhar a boa notícia por aí, a palavra de Deus. Bom, hoje vamos tratar sobre esse tema. Quem foi Lilith? Lilith foi uma deusa, um demônio ou a primeira mulher de Adão? Vamos estabelecer que as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, é o livro mais antigo da história da humanidade. Há de quem diga que existem outros textos também tão antigos quanto a Bíblia. Contudo, a narrativa da Bíblia atinge o homem na sua gênese, lá no começo. Nós vamos adotar a Bíblia como sendo o fundamento da nossa discussão. Então, concorda comigo? Tudo bem. Você tem o direito de discordar, não estou aqui para estabelecer regra, eu estou aqui para discutir ideias, levar o nosso conhecimento para melhorar a nossa relação com a cultura, com a sabedoria, com a ciência e até mesmo com a religião. A história de Lilith teria começado lá no Jardim do Éden. Deus teria feito, teria porque não fez, eu estou dizendo teria porque não fez. Deus teria feito uma mulher para Adão e essa mulher não se submeteu a Adão, porque Adão, discutindo com ela, teria dito assim: eu fico por cima e você por baixo. E ela dizia: não, eu fico por cima. Então, Adão não teria aceitado essa insubordinação da sua mulher. Então, amaldiçoou essa mulher, excluiu ela e pediu a Deus que Deus fizesse outra mulher para ele. Mas esse relato não está na Bíblia, tá? Essa narrativa não é da Bíblia Sagrada. Essa é uma narrativa paralela, o que a história conta, o que a maioria das pessoas contam, escreve. Eu fiz pesquisa na internet, no site. A história de Lilith surgiu na Babilônia e foi importada para a tradição judaica. O folclore judaico trata Lilith como sendo uma espécie de demônio feminino. A primeira menção sobre quem Lilith surgiu entre os sumérios, 3.000 anos antes de Cristo, com um registro conhecido como o poema Lilitu. Na Babilônia, Lilith era deusa e provavelmente os judeus a incluíram na sua cultura durante o período em que ficaram exilados. Muito bem. Tem mais coisas aqui a respeito. Nos textos babilônicos, Lilith era a prostituta do templo de Istá, um demônio feminino que causava a queda dos homens através da sedução. Como deusa, Lilith está associada à lua, ao adultério, à morte, aborto, doença sexualmente transmissível. Complicado, hein? Tá ficando claro que a coisa é um demônio. A história de Lilith é contada como folclore no mundo todo por diversas culturas e é bem complicado estabelecer um parâmetro para ela. Mas, como eu disse antes, Deus teria feito Lilith antes de Eva. Mas vamos então, uma vez que nós tomamos a Bíblia Sagrada como a nossa base de informação, vamos nos deter nela. Então, para termos uma clareza maior
a respeito de quem seria Lilith, vamos fazer a seguinte pergunta. Quem são as personagens que estavam no Jardim do Éden no momento exato da queda? Essa é uma boa pergunta. Então lá estava Adão, Eva e a serpente. E a serpente, é claro, o demônio. Adão, Eva e o demônio. Então disse Deus a Adão e a Eva: vocês podem comer de todo o fruto da árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, dela vocês não podem comer, porque no dia em que você comer, você conhecerá o bem e o mal e certamente morrerá. Então a serpente disse: certamente não morrerá. Então ela diz que a palavra que Deus disse sim, ela não. Ela torce a palavra. Bom, então havia lá Adão, Eva e a serpente. Quando Deus traz Eva para Adão, Adão então olha para Eva e diz: esta agora sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. E será chamada a varoa, porquanto do varão foi tomada. E uma tradução da qual estava me referindo, que diz o seguinte: esta é a final, ou seja, essa tradução, esta é a final, sugere que Adão já teria tido uma experiência conjugal com uma outra mulher que não era ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Por isso ele disse: esta é a final. Bom, seja como for, eu não acredito que essa tradução seja a melhor. A melhor tradução é: esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne. Será chamada a varoa, porquanto do varão foi tomada. A versão da Septuaginta, a versão dos 70, a tradução de João Ferreira de Almeida, né? E a revista e corrigida. É a melhor versão das Escrituras, que está mais perto do original. Já que esta é a final, então abre espaço para que haja outra mulher, né? Uma mulher anterior. Mas eu quero chamar a sua atenção, né, para aquela passagem do livro de Gênesis, lá onde Adão estava nomeando, dando nome aos animais. E Adão nomeava, e diz o texto que a todos os animais que Adão nomeou, isto foi o seu nome. E o texto termina dizendo assim: porém, para o homem não se achou adjuntora que estivesse como diante dele. Ou seja, entendemos então aí que Adão procurou na criação toda um ser que pudesse lhe fazer companhia, assim como os animais. Em toda a criação havia macho e fêmea. Ele procurou também a fêmea do homem e ele não encontrou no meio dos animais. Então a narrativa diz o seguinte, que não se achou para o homem adjuntora idônea. Então aí Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea. Então vira um sono pesado sobre Adão, tira uma das suas costelas e fecha a carne no lugar em que tirou. E dessa costela que Deus tira, ele formou a mulher e trouxe para Adão. Então a questão diz: esta é a final, não se justifica no fato de Deus ter criado uma mulher anterior, mas sim na hipótese de Adão ter procurado no meio da criação dos animais uma companheira e não encontrou, né? Perceba que é só uma questão de bom senso, é uma questão de fé, é uma questão de amor pela palavra de Deus.
perceber também que Deus não comete erros e nem engano. O Senhor Deus não se engana. Ele é perfeito, a sua obra é perfeita do começo ao fim. Portanto, Deus não fez duas mulheres. Deus fez apenas uma mulher e trouxe para Adão. Carne da minha carne. Por quê? Para que não houvesse corrupção, para que não houvesse prostituição, para que não houvesse imundícia. Então, a mulher forma um corpo com o homem no casamento. Muito bem. Então, tomamos como base as Escrituras Sagradas para elucidação de todas as dúvidas a respeito dessas interpretações errôneas. Vale notar também que há um não pequeno número de pessoas trabalhando para transformar as Escrituras Sagradas numa coisa ridícula, numa coisa estranha, numa coisa feia. Não tem nada errado com as Escrituras. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é perfeita. A Bíblia interpreta a si mesma, a trazer lá de fora aquilo que não está dentro da Bíblia. Seria o mesmo que colocar opiniões, né, dentro das Escrituras para fazer valer como se fosse palavra de Deus. Bom, vamos dizer então, Deus não fez outra mulher. Isso já está certo. Então, quem era Lilith? Lilith era um demônio, né? Lilith é um demônio. Foi o diabo, o demônio, que enganou Eva, enganou Adão, né? Levando-os à queda. Então, nesse caso, estava no Éden. Adão, Eva e o demônio, mais ninguém. Então, quem é Lilith? É o diabo. É o falsificador da verdade. É o pai da mentira. É aquele que leva ao engano. Vamos aqui à Escritura para elucidar, né, outra dúvida. Aqui nas pesquisas que eu fiz, eles dizem que o único lugar da Bíblia onde se refere a Lilith está em Isaías 34, no versículo 14, que diz o seguinte: os cães bravos se encontrarão com o gato bravo, o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos pousarão e acharão lugar e repouso para si. Esse ser chamado sátiro, na interpretação de muitos simpatizantes do demônio Lilith, dizem que esse demônio aqui, esse nome aqui é o nome, sátiro, é o nome do demônio Lilith. Sátiro é um ser mitológico. Acredito que era bem provável que haveria, sim, né, seres estranhos e complicados, de difícil entendimento para nós que não temos acesso a muita informação sobre isso. Coisa que o tempo cobriu, que o tempo escondeu, ficou para lá. Nós nunca vamos saber exatamente o que é um sátiro, senão que é um ser mitológico com corpo de parte humana e parte animal. Sabe-se disso. Porque, na verdade, a única causa na Bíblia que deu origem à queda do homem foi a desobediência a Deus, quando Deus disse: da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque o dia em que você comer, você conhecerá o bem e o mal e certamente morrerá. E então vem Satanás, a serpente, e fala para a mulher: certamente não morrerá. Ora, ele torce a palavra de Deus e a mulher segue a sua ideia, e aí vem a causa da queda. Então, quando a mulher resolve comer do fruto, ela abandonou
a proibição que Deus fez. Quando a mulher come do fruto, ela abandona a proibição que Deus fez e acata a ordem satânica. Se rebela juntamente com Satanás contra Deus. Aí é o momento da queda. Porém, a responsabilidade espiritual do Éden não estava na mão de Eva. A coisa se consolida quando Adão chega e ela então oferece o fruto do conhecimento do bem e do mal para ele. Então ele tem a mesma experiência com Satanás que ela teve, a experiência de desobedecer a Deus, tá? E quando isso ele faz, abre-se os olhos de ambos e eles conhecem que estão nus e então vão procurar folhas de figueira para fazer aventais e se cobrir por causa da vergonha. Então, agora, respondendo à pergunta principal. Quem era Lilith? Lilith é um demônio. Lilith era, naquela ocasião, o próprio Satanás. O demônio estava lá para derrubar, levar o homem à destruição, para destruir a criação de Deus, para destruir a primeira família, a coisa mais maravilhosa que Deus tinha criado. Você percebe também que, de acordo com as interpretações seculares, esse demônio era um demônio associado à prostituição, era um demônio feminino, um demônio que leva ao adultério, que leva à morte, ao aborto e à doença sexualmente transmissível. Todo tipo de coisa que gera morte está associada a esse demônio, tá? Se você tiver alguma dúvida, vá orar a Deus, peça que Deus lhe conceda a graça da fé para que você creia nas Escrituras Sagradas, porque o meu objetivo aqui é alcançar a razão dos meus irmãos que estão sendo iludidos por pessoas que se deram à prostituição, entregaram seus corpos à prostituição e mudaram até os seus nomes para ficarem belos e simpáticos, tá? Pensando, sendo enganado, pensando ou tomando decisões deliberadamente, seja lá qual for a situação, está sendo enganado por Satanás. Amém? Deus abençoe a todos vocês, que espero que realmente essa experiência te ajude a você entender melhor essa questão que está agora surgindo, está repleta, por todos os lados, pessoas estão cada vez mais sendo enganadas por Satanás, pessoas sendo levadas, enganadas cegamente à adoração de ídolos, de demônios, porque quando você profere o nome de um ídolo, dando preferência, você está praticando a idolatria, tá? Quando você simpatiza com um ídolo por causa do misticismo do seu nome, você está praticando a idolatria. Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, abomina a idolatria. Ficamos por aqui e peço você mais uma vez, se inscreva aí, ative o sininho das notificações, ajude, contribua para o crescimento do nosso canal, para que mais mensagem como essa possa ser levada ao mundo todo, a todas as pessoas que puderem ver. Fica aqui então o meu agradecimento a Deus, a sua audiência, que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus.